Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar sobre um documentário que é de 2021, na verdade, da HBO Max. Ele está disponível na HBO Max e ele fala sobre a atriz Brittany Murphy. Então, se você tem a minha idade, é um pouco mais jovem, um pouco mais velho, ou é saudosista e vê filmes mais antigos, da década de 90, por exemplo, você vai lembrar do filme As Patricinhas de Beverly Hills, onde Brittany Murphy fez um papel muito importante de Ty. Ela era uma das melhores amigas ali da personagem Cher, de Alicia Silverstone. E ali, formando aquele grupinho de amigas, ela, dali em diante, se tornou uma it girl, que é o que a gente sempre chamou, chamava mais na época, de uma moça que tudo que fizesse, os paparazzi estavam atrás. Ela foi chamada para diversos papéis, mas ela também ali foi muito elogiada pela crítica. Um papel que ela fazia de uma moça que chegava meio patinho feio na escola, queria conquistar o bonitão e tinha amiga ali, a melhor amiga dela, que era a It Girl também da escola, mais popular, sendo que não tinha muito de meninas malvadas, era mais mesmo meninas ali, mais, um pouquinho mais boazinhas, vamos colocar assim, mas ainda tendo essa diferença das populares e das nerdzinhas. Bom, esse documentário ele vai pegar exatamente duas temporadas, né, desculpa, dois episódios, onde vai tentar decifrar se realmente a morte dela foi uma morte premeditada, foi um crime ou foi um acidente que poderia ter sido evitado devido à pneumonia e anemia que veio na autópsia dela. A gente até vê a legista comentando. Tem várias entrevistas interessantes. Eu não lembrava de tudo da época, obviamente. Foi desculpa, foi uma morte de 2009. Mas eu recordo sim que o marido dela e a mãe, que estavam presentes, moravam com ela na casa dela, foram muito investigados, principalmente pela mídia, por acharem que uma moça de 32 anos, muito jovem, não poderia ter morrido de anemia e pneumonia. Bom, aqui a gente vai ver então, através de entrevistas com atores, diretores, pessoas do jornalismo e tudo, né, pessoas da imprensa, contando, né, como é que era a relação, não só o crescimento da carreira da Britney, para quem quer conhecer melhor, ou para quem não lembra, ou para quem era muito jovem na época, mas também vai ver qual foram as principais acusações da mídia em cima do Simon Mondiak, da mãe dela, da Sharon, e qual foram as desconfianças também. Bom, a Britney, ela foi encontrada, na verdade, teve uma ligação para um 91 da mãe dela chorando muito. Essa ligação é apresentada no documentário, dela dizendo que a filha dela não conseguia respirar, então tinha que fazer tentar fazer respiração boca a boca. O marido já tinha feito, eles chamam a ambulância, mas até chegar ao local, ao hospital, ela já tinha vindo a óbito. O que isso foi muito perguntado era por que, se ela estava passando mal há dias com uma gripe forte, que eles tinham voltado de uma gravação. Ela tinha ido até Porto Rico gravar um filme chamado The Color. Ela, no final da carreira dela, no final dos últimos anos dela, ela não estava sendo chamada para muitos filmes que são considerados filmes bons. Ela era chamada para filmes independentes e filmes que eram lançados direto em locadora. Aqueles filmes que a gente briga até que é filme meio Liam Neeson, né? Que é direto em locadora, que é sempre o mesmo personagem. Ela estava sendo chamada para filmes de terror. Sendo que a carreira dela tinha sido marcada por filmes como Eight Mile, do Eminem, né? Com Eminem. Ela tinha feito Garota Interrompida com a Winona Ryder e com a Angelina Jolie, onde todo mundo disse que ela tinha que ter concorrido ao Oscar. Ela tinha feito um filme, um romance, porque ela tinha namorado o Ashton Kutcher, então o filme foi um sucesso também, porque todo mundo chipava os dois juntos, que era um romance bem gostosinho. Enfim, ela tinha feito muitas comédias românticas, mas também alguns filmes de drama, com Mickey Rourke, que ela foi elogiadíssima também. Então, de repente, ali nos últimos anos de carreira, ela era vista como alguém problemática, alguém que a mídia ia em cima, de paparazzi, bem tipo Britney Spears, né? Eu sempre comento porque é o que a gente tem assim de o que mais famoso aqui no Brasil. Sobre paparazzi ir em cima, sobre falarem. Inclusive, gente, achei interessante porque o Paris Hilton, que é tipo um Léo Dias da vida, é, ele aparece dando um depoimento e se culpando, né? Ele, na verdade, não se culpando, mas ele fala que ele era um personagem e via os artistas como um personagem. Então, que ele não se culpa tanto assim. Essa que é a verdade. Mas a gente tem ali uma questão de body shaming, de pessoas entrevistando, falando sobre o corpo dela, sendo que ela nunca foi uma moça gorda. A gente tem ali pessoas falando sobre a vida sexual dela, homens, né, mulheres também debochando dela no ar, imitando o jeito dela de falar. Então, assim, é todo um
despreparo, um desserviço, né, da televisão, dos outros meios de comunicação em cima da pessoa, coisas que hoje a gente tem mais cuidado. Existe por causa da saúde mental, existe por causa do body shaming mais falado, mais abordado. É sempre muito importante, né, manter isso, mas a gente ainda tem muito, sim, de sites. Até eu choquei outro dia aqui do Brasil, teve uma moça que se matou porque inventaram que ela namorava o Whindersson Nunes. Então, tem todas essas questões muito bem abordadas nessas 2 horas, né, praticamente, de documentário. O que a gente vai ver é que o Simon Mondick também não deixou que fosse feita a autópsia, e isso transformou mais ainda o caso numa questão sensacionalista. E, assim, assistindo tudo, a gente percebe que sim, ela estava com uma doença que foi maltratada quando ela voltou da viagem. Ele também estava com essa doença, ele não se tratou, ele também veio a óbito alguns meses, 5 meses depois, mas durante esses 5 meses ele foi acusado de muitas coisas. Ele era totalmente inocente? Não, eles tinham um relacionamento totalmente tóxico. O cara era visto como um homem feio, muito mais velho. Não era muito mais velho, ele tinha 7 anos de diferença para ela. Mas, por entretanto, todavia, ela tinha alguns relacionamentos que não tinham dado certo. Muitos que ela ficou noiva e acabou não vindo a casar. E esse homem, o que ele tinha de poder em cima dela era dominá-la pelo relacionamento. Porque ele era um cara que foi acusado de casar com ela porque ele era inglês, ele queria o green card para morar nos Estados Unidos. Ele foi um cara que não tinha dinheiro porque ele só fez 3 filmes que foram flopados. E ele ainda escondia do mundo que ele tinha um filho, né, com uma moça, enfim, que morou em Paris. Ela chega a dar um depoimento onde ela mesma diz que ele era um cara extremamente controlador e que controlava inclusive o peso dela. E a Brittany, nos últimos anos, ela emagreceu demais. Ela era aquela, sabe, parecia. A pessoa emagrece tanto que eu sempre falo, uso esse termo, que a pessoa parece um pirulito. Ela fica só com a cabeça, o corpo é fininho. Você vê assim que não é uma coisa, né, saudável. Não é sobre julgar corpos, é sobre ver que a pessoa realmente não está no seu melhor da saúde mental. Então ele tirava umas fotos estranhas dela, mas tudo isso, né, nada disso poderia ser uma coisa ruim se a pessoa gosta das fotos estranhas, se ela está saudável, magra. A questão mesmo era que tinha essa pressão dele fazer com que ela fizesse cirurgias plásticas. As pessoas próximas sempre falavam disso, que ela não era desse jeito, e dela ter deixado se dominar por ele. Pra vocês terem ideia, nem maquiador podia encostar nela, sendo homem ou mulher. Era ele que não sabia nem maquiar, que fazia as maquiagens dela nos filmes. Era ele que passou a ser o empresário dela. Ninguém conseguia falar nem com a mãe dela, nem com ela. Ele dominava aquele cenário, né, nesses 2 anos que eles ficaram juntos, e para falar com ela, ou com a mãe, tinha que passar por ele, como se ele fosse ali uma peneira que triasse ali o que poderia chegar até ela ou não. Bom, eu achei o documentário super interessante. Eu acho que ali não vai trazer nada de novo para quem já conhecia a história ou para quem recorda muito a história, mas de qualquer maneira é muito interessante de assistir, de relembrar, de lamentar. Era um grande talento. A mulher que foi, assim, teve papéis muito bons no cinema, teve papéis muito marcantes, como no filme que eu amo, no Clueless, né, que é As Patricinhas de Beverly Hills. Lamento muito que ela não esteja mais. Se ela estivesse viva, ela teria hoje 47 anos, né? 46 anos, teria 47 esse ano. Ela é de 77. Bom, é isso, né? Também se questionou muito se a mãe dela não tinha um caso com o genro. Mas eu também, pelo que a gente vê ali, a mãe dela não batia muito bem também, a saúde mental não estava muito em dia, ela ficou muito abalada com a morte da filha, e ela acabou se apegando muito nesse genro que mandava em tudo, além do que a mãe era a única herdeira. Então também se ele brigasse muito com ela e tal, né, ele ia acabar perdendo tudo que ele tinha. É isso, gente. Eu gostei muito. Super recomendo. Então, minha nota é de muito bom pro documentário. Eu só vou tirar um ponto, porque é uma estrela, uma claquete, como eu gosto de brincar, porque tem aqueles momentos que eu não gosto muito de documentários estadunidenses, onde tem aquela tensão, onde faz aquele sensacionalismo, as pessoas falando e tal. Aquilo realmente eu não curto tanto, mas de resto é muito bacana, eu gostei muito de assistir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!